As crenças é tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que está construído como uma interpretação da nossa realidade. Porque as crenças, elas estão internalizadas em nós de acordo com tudo aquilo que nós vivenciamos em todas as fases da nossa vida. Então, em cada fase nós temos vivências e temos uma capacidade de percepção do mundo. Só que em cada uma dessas vivências que nós temos uma limitação, nós vamos formando aquilo que nós acreditamos a respeito do mundo, aquilo que nós acreditamos a respeito das pessoas e aquilo que nós acreditamos a respeito de nós mesmos. Então a gente vai ter crenças relacionadas a si mesmo, aos outros e ao mundo. E essas crenças, elas são verdades que nós assumimos, elas são códigos de conduta, é como se a gente tivesse um programa para olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para as pessoas e olhar para nós mesmos. Então, as crenças, elas podem estar construídas em diferentes níveis da nossa alma, né? Conforme a sua origem. Então, nós vamos ter crenças. Até tenho construir aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Na formação, a gente tem também esses infográficos que nos ajudam a entender. Nós temos crenças aqui no nível primário, que a gente chama, aonde a gente tem no nível frontal, aqui no lobo frontal, nós temos ancorado as nossas crenças ligadas ao período desde a pré-concepção, passando por concepção, gestação, nascimento e infância. Então, o nível primário que a gente chama de crenças é o nível que vai absorver, que vai internalizar, que vai captar informações do meio dessas fases iniciais, aonde nós temos a atuação mais do nosso cérebro reptiliano, né? Onde a captação das informações, elas não são num nível consciente, não são num nível racional, não são num nível mais desenvolvido. Então, são percepções limitadas que nós vamos ter, e nós vamos ter uma dificuldade de enxergar a realidade como ela é. Nós vamos ter uma limitação dessa percepção. Porém, é exatamente desse lugar que nós estamos captando e formando também um sistema de crenças. Então, tudo aquilo que os nossos pais pensam sobre nós e como eles pensam sobre a própria vida está sendo direcionado para nós nessa fase, e aí a gente chama esse nível primário que abarca todas essas captações dessas diferentes fases iniciais que estão chegando até nós e que vem também dos nossos pais. Então vem de duas percepções, das nossas próprias percepções, ou seja, como eu percebo, né? Como eu, de uma forma ainda muito precoce, como eu percebo o mundo, as pessoas e a mim mesmo, a minha autopercepção, né? Em relação ao que me acontece de conforto ou de desconforto, de alegria ou de tristeza, de presença das pessoas ou ausência das pessoas, e aquilo que eu capto do que me acontece. Então, tudo isso são autopercepções que formam também crenças, formam o que eu acredito, né? Tem a ver com os meus medos e tem a ver com aquilo que são as minhas potências. E tem um outro nível de percepção que chega até nós, que não é vivenciado por nós, não é experienciado diretamente por nós, mas é projetado em nós pelos nossos pais e pelas principais pessoas que nós convivemos, como, por exemplo, os nossos avós, os nossos irmãos, né? Então, nós estamos captando aquilo que já são crenças que eles têm e que está sendo transmitida para nós pela experiência direta. Aqui é a experiência, o fato de eu estar junto com eles, ou ainda de uma forma muito precoce, como é pré-concepção, concepção e gestação. Aí, a partir do nascimento e infância, já existe uma experiência mais direta, né, que acontece, e aí, então, aqui se forma ainda um nível um pouco diferente de experiência, de captação e de formação de crenças, tá? Então, vejam que até aqui
a gente falou de um nível, que é o nível primário, onde nós vamos formar crenças que vão estar programadas em nós como um jeito de eu me posicionar no mundo, que pode ser um jeito positivo, um jeito potente, um jeito aberto, um jeito seguro, que me leva em direção à vida, ou pode ser de uma maneira mais temerosa, mais limitada, de não merecimento, de algum desconforto, e isso está ancorado diante do que eu experienciei por mim mesmo nessas fases e daquilo que foi projetado para mim nas experiências com as principais figuras nas quais eu convivi, que podem ser pais, cuidadores, ou então irmãos, avós e essa rede, tios também, né? Essa rede familiar. Então, aqui nesse nível, então, dá para entender quantas informações estão nos constituindo. E aí, para este nível, nós temos várias cartas sistêmicas que vão atuar, porque neste nível nós estávamos com um tipo de mecanismo mental, cerebral, cognitivo, um tipo também de reação física, então nosso corpo biológico também registrou essas informações, também no nosso corpo está registrada essas crenças, e também essas crenças estão registradas no nosso corpo emocional e espiritual. Então, aqui nós temos um tipo de trabalho e aí nós vamos ter determinadas cartas que vão trabalhar neste nível de crenças e aí nós vamos trabalhar tanto em crenças diretas formadas, quanto também nós vamos trabalhar nas experiências vivenciadas que geraram essas crenças. Então, isso é outra forma de trabalhar com as cartas sistêmicas, né? Então, nós trabalhamos as crenças sobre dinheiro, crenças sobre relacionamento, crenças sobre si mesmo, crenças em relação a trabalho, crenças em relação à maternidade, crenças em relação a tudo. Porque existem crenças para tudo que nos compõe. E todas as áreas da nossa vida existem crenças, né, que nos aproximam do que a gente quer ou nos afastam do que a gente gostaria, né? Então, nesse sentido, o nosso sistema de crenças está ancorado e precisa ser trabalhado. Então, se eu tenho programas positivos, crenças positivas, elas vão me ajudar a ir em direção à vida. Mas, por outro lado, se aquilo que eu vivenciei nesse nível primário, que é o primeiro nível, né, que eu mostrei para vocês aqui, ó, nível primário, aonde está ancorado aqui as nossas experiências, não sei se dá para enxergar aqui, mas no quadro aqui tem a luz, né, não sei se vocês estão enxergando, mas aqui a gente tem, aqui no lobo frontal, ó, nessa parte aqui tá ancorado essas experiências no nível primário, que está ligado a essas fases anteriores bastante precoces, né? Onde a gente não tinha como se libertar dessas crenças e não tínhamos também como pensar sobre isso, nós não tínhamos como nos defender. Então, neste nível primário, as crenças elas entram mais profundamente na gente e formam o que nós somos. Por isso que é tão difícil modificar o sistema de crenças de uma pessoa, né? Principalmente porque as crenças não se modificam somente porque a pessoa quer. Então, somente com a força de vontade, às vezes não é suficiente, porque essa crença está ancorada, se for, por exemplo, num nível anterior, né, precoce, como é a infância, ou mesmo na gestação, ou até mesmo na pré-concepção, que ainda é anterior, né? Se for nesses períodos, nós vamos ter que realmente fazer um trabalho, né, mais específico, mais direcionado, para que seja possível a liberação. E aí, nesse sentido, nós trabalhamos com a carta, então, que vai liberar crenças sobre uma determinada área da nossa vida, ou sobre relacionamento, ou sobre dinheiro, ou sobre ter filhos, ou sobre relacionamentos, ou sobre mim mesmo. Eu trabalho com esta carta específica sobre a crença, mas eu também trabalho todas as outras cartas, né? Existem outras cartas que vão trabalhar no que originou essa crença neste período.